Muito bem. Para quem está aqui nos acompanhando no ao vivo, são 5h09 da manhã. Esse vídeo está sendo feito da cidade de Joanópolis, no interior de São Paulo, e este é o primeiro de uma série de vídeos que, como eu deixei na descrição aqui, é a melhor maneira que eu encontrei de expressar o meu amor e a minha eterna gratidão ao meu mestre, mentor e amigo, Sandro Lamberti. Com a certeza absoluta de que isso aqui foi ordenado a ser feito. Então, antes de mais nada, eu gostaria de te dar alguns avisos. E o primeiro deles é que se você estiver aqui, seja no ao vivo, seja na gravação, seja pela primeira vez, ou se você também já acompanha meu trabalho há algum tempo, você está exatamente onde você deveria estar. Como no vídeo anterior, que é um vídeo explicativo do que isso aqui seria e do porquê seria feito todo esse movimento, eu cito um dos ensinamentos de Joel Goldschmidt que foi realmente mastigado e triturado pelo meu professor Sandro Lamberti. Então, se de repente você está vindo aqui, esse é o primeiro vídeo que você está vendo, vá até a playlist O Coração do Misticismo, que você encontra aqui mesmo nesse canal, e aí você vai conseguir entender melhor essa movimentação e a ânsia, a pressa disso aqui acontecer. O segundo ponto que eu gostaria de te falar é que faz menos de um mês que eu passei por uma cirurgia de retirada de um câncer na tireoide e aqui um tumor glômico. Então, se de repente a minha voz falhar, tá tudo certo. Não sou eu que faço esse trabalho aqui. E no decorrer desse nosso caminho, que é infinito, você vai perceber que não faz a mínima diferença o meu tom de voz. Porque a voz aqui é muito maior do que até as nossas vozes todas juntas. É a voz da verdade. Em terceiro lugar, esse trabalho vai ser um trabalho completamente descansado no colo do Pai, no colo do Criador, que marcou exatamente esse dia, esse horário e esse momento para que essa mensagem fosse passada. Nós sempre vamos começar com alguns minutinhos de prática da presença e no decorrer dos próximos dias, hoje não, mas no decorrer dos próximos dias, você vai conseguir perceber o que é isso. Eu vou te explicar melhor. Eu sei que tem pessoas aqui que já me acompanham há muito tempo, mas tem pessoas novas e eu não sei onde é que isso aqui vai dar. Mas o meu trabalho não é querer saber. O meu trabalho foi obedecer essa demanda, que é uma demanda legítima. Como sempre, o meu professor me orientava. Então, nós vamos fazer alguns minutinhos de prática de meditação da presença. Depois eu vou fazer a leitura de um parágrafo de um outro livro, que em inglês se chama The Master Speaks, que é As Palavras do Mestre, que antes de dormir ontem eu estava fazendo a leitura desse livro,
ainda humanamente falando, com muito medo, chegando até ter calafrios, taquicardia de começar isso aqui, mas acolhendo tudo, sabendo que eu não estou sozinha. Eu recebi uma promessa de que eu não estou sozinha. Está escrito que eu não estou sozinha, e para você entender melhor, eu falo nesse vídeo anterior, que é o vídeo Legítima Demanda, que está aqui também nessa playlist. E aí depois nós vamos iniciar a leitura de uma sequência de cartas do Joel Goldschmidt, que tem o nome O Coração do Misticismo. No vídeo anterior eu falei que era a síntese do Coração do Misticismo, mas esse, a síntese do Coração do Misticismo, que é um livro maior, nós vamos ver como é que vai desenrolar, e se ele também tiver que ser lido e explicado aqui nesse canal, vai acontecer no tempo certo. O livro que nós vamos começar hoje, sem pressa, sem data final para terminar, mas com a certeza absoluta de que obedeceremos o fluxo da presença, o fluxo do que isso realmente tem que ser feito, de como tem que ser feito. Então, o livro que nós vamos fazer a leitura é O Coração do Misticismo. E como nós sabemos, principalmente os estudantes do Caminho Infinito, que muitos livros do Joel Goldschmidt, como o professor Sandro Lambert sempre disse, o maior metafísico dos últimos 500 anos, muitos livros estão sendo traduzidos agora. Alguns começaram a ser traduzidos em 2018 por pessoas. A gente tem o Giancarlo, a gente tem algumas editoras independentes aqui no Brasil que estão fazendo isso acontecer. Devido à pressa que isso aqui precisa chegar aonde tiver que chegar. Mas de uma coisa nós temos certeza, o trabalho do Joel e o trabalho do Sandro, eles vão fluir por gerações ainda. E o nosso papel, eu digo nosso, porque não é só o meu. O nosso papel é manter essa chama acesa. Porque uma vez que nós temos o mínimo da consciência espiritual, da consciência da verdade, segundo as próprias palavras do Joel, nós temos o poder da cura do mundo inteiro. Então, se uma simples consciência da verdade permear a nossa consciência individual, nós temos o poder de curar o mundo. E sabendo disso, e sentindo isso, e tendo experienciado isso, como no meu caso, no caso de pessoas que estão aqui no ao vivo, de quem já prioriza um tempo para os estudos do material do Joel, sabe que isso é verdade. Então é com esse respeito, com essa seriedade e com esse amor que nós vamos fazer isso aqui acontecer. Se você não tiver o material do Joel, porque como eu acabei de dizer, nós temos pessoas incríveis que ajudam a fazer a tradução desse material. Muita coisa ainda não foi traduzida, mas como o próprio professor Sandro falava, ele falava, Suelen, descansa. Esse trabalho não é nosso. Nós estamos passando por esse trabalho. Então, no tempo certo, tudo vai ser traduzido, tudo vai ser multiplicado e nós estamos aqui plantando a nossa semente. É o mínimo que nós podemos fazer depois da plenitude, ainda que pouca, que nós alcançamos conhecendo o trabalho do Joel Goldschmidt, conhecendo a verdadeira mecânica quântica. E aí, se você não tiver esse material, na legenda desse vídeo aqui, assim como na legenda de todos os outros vídeos, tem o nosso e-mail. E eu vou procurar até um jeito de deixar isso como um link mesmo, para você ter o link e poder baixar. E nós só estamos fazendo esse compartilhamento em primeiro lugar, porque isso não pode ficar parado. Era desejo real do Joel que isso fosse propagado por todo o mundo, e mais ainda, no sentido de pressa.
com muita pressa. Pelo professor Sandro Lambert, que isso também fosse passado ao máximo de pessoas a quem já estivesse receptivo e preparado para receber. E também porque a gente ainda não tem o material físico pronto de todas as obras do Joel em português. Então você pode a qualquer momento entrar em contato com a gente pelo e-mail que está aqui embaixo na descrição desse vídeo para poder pedir o Coração do Misticismo e a gente te manda por e-mail, por WhatsApp, da melhor forma, ok? Então nesse momento nós vamos nos silenciar por alguns minutinhos, bem poucos. Eu costumo fazer muito mais tempo do que esse silêncio que nós vamos fazer agora, mas o intuito dele é de nós reconhecermos a verdade dentro de nós e nos prepararmos para o maná que tem para hoje. Normalmente esses nossos encontros vão acontecer de 30 a 40 minutos até 1 hora no máximo, e como eu já disse, a gente não precisa ter pressa para terminar isso aqui. Mas eu precisava ter pressa para começar. Porque senão eu não teria entendido nada do que o meu professor ensinou, não em quase 3 anos, como eu falei ontem no vídeo. Eu estava fazendo as contas e esse trabalho do Sandro chegou até mim, o trabalho do Joel através do Sandro. O trabalho de Deus através do Joel e através do Sandro chegou a mim em 2016, quando eu conheci o meu marido. Então já são quase 5 anos convivendo com essa verdade aqui. E se eu não tivesse pressa de começar esse movimento, ainda que humanamente morrendo de medo, onde até as minhas unhas foram embora e eu não tenho vergonha de falar. Porque até mesmo no Descanse no Oceano do Espírito, que é um vídeo que eu passo, eu acho que é o vídeo que eu mais compartilhei com todas as pessoas que eu conheço, que está lá no canal da Rosilda Rocha, O Caminho Infinito em português. O Joel deixa claro, ou melhor, a verdade através do Joel deixa claro que nesse caminho infinito, evolutivo, nessa escada evolutiva que nós estamos passando, em partes a gente vai estar realmente evoluindo espiritualmente, reconhecendo, cada vez mais voltando para a casa do Pai. E em partes a gente ainda vai ter a manifestação humana e, como o professor Sandro sempre diz, há uma perfeição em todos os acontecimentos. Então, ainda que minhas unhas tenham ido embora de tanto pavor humano que estava saindo por conta de pegar isso aqui para fazer, eu descanso na certeza absoluta de que eu não poderia, eu não aguentaria mais um dia sem fazer isso aqui. Então, agora, nesse momento, onde você estiver sentado, onde você estiver sentada, respire fundo, feche os seus olhos, mantenha o seu corpo numa posição que é agradável para você. Deixe a sua cabeça levemente elevada e fiquemos alguns momentos em silêncio, reconhecendo no secreto a verdade dentro e fora de nós.
Muito bem. Então, como foi dito antes, ontem antes de dormir, lendo o livro Palavras do Mestre, aqui na página 147, eu bati o olho nisso aqui que já estava até grifado, mas que eu nunca tinha lido e nunca tinha precisado tanto como ontem, como agora. E esse trecho diz o seguinte, é sobre a reinterpretação e o reconhecimento do Cristo em nós mesmos. E aí o livro diz o seguinte, esse trecho diz o seguinte: não tenhamos medo do mundo ou de qualquer sentimento de que o mundo precise de poupança ou de reforma, já que tudo isso tem a ver com o conceito universal de um mundo. Não nos é pedido que deixemos o mundo. Nos é pedido para estarmos no mundo, mas não sermos dele. Devemos estar no mundo, mas não devemos ser parte dos seus medos, dos seus ódios, das suas inimizades ou dos seus ciúmes. Vós sois a luz do mundo. Isso está em Mateus, no capítulo 5, versículo 14. E ninguém pode ser uma luz no mundo que tenha qualquer medo, qualquer dúvida, qualquer crítica ou qualquer julgamento. Nem qualquer ódio, nem qualquer inveja, nem qualquer ciúme ou malícia. A luz do mundo representa aquele indivíduo que, através do discernimento espiritual, viu que o universo é espiritual, perfeito e harmonioso. Isso ele só pode ver ou sentir através de uma luz espiritual interior ou discernimento espiritual. Então agora, ainda que você não tenha o PDF em mãos, nós vamos dar início. Eu vou abrir aqui o PDF no meu próprio computador e nós vamos dar início então à leitura O Coração do Misticismo. E que nós sejamos conduzidos a esse precipício, a essa queda livre, nesse movimento que nos foi ordenado a fazer. Se você já estiver com o seu PDF, nós vamos começar do início, ok? E olha só que interessante, no mesmo início desse livro, Coração do Misticismo, nós temos Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham seus construtores. E o que isso pode significar, principalmente nesse dia, nesse momento, com o início desse movimento que nós estamos fazendo? Se o Senhor não nos edificar, se essa verdade que permeia todas as coisas, o invisível e o manifesto, não nos alimentar nisso aqui que nós estamos fazendo, em tudo nas nossas vidas, se nós não deixarmos que essa verdade nos permeie, nos edifique essa casa, esse templo, para que nós estamos aqui? É justamente esse o sentido dessa primeira frase que tem no livro. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os seus construtores. E isso nos dá apoio, nos dá certeza
de que tudo que nós precisarmos já está consagrado, manifesto e pronto, simplesmente para a gente deixar fluir de dentro de nós. A iluminação desfaz todos os laços materiais e une homens e mulheres uns aos outros, com as correntes douradas da compreensão espiritual. Ela só reconhece a liderança do Cristo. Então, mais uma vez aqui nas palavras do Joel, a mecânica quântica se faz explicada de maneira mais simples que se possa entender. Todos estamos nesse campo unificado, manifesto no meio desse oceano chamado de vácuo quântico, nessa sopa, conectados através dessas correntes douradas. E por que correntes douradas? Porque é o júbilo, a glória pura, a riqueza da realidade, da perfeição e da beleza de tudo aquilo que Deus criou. E aí, continuando aqui, não há rituais ou regras. Vê se esse início desse livro não é para deixar a gente descansado com relação a isso aqui que começou a ser feito hoje. Presta atenção nisso. Não há rituais ou regras. Somente o divino e impessoal amor universal. Não tem outro culto que não a chama interior que fulgura eternamente no santuário do Espírito. Essa união é um estado de livre fraternidade espiritual. A única limitação é a disciplina da alma, que eu não veria como uma limitação. Isso parece muito, novamente, com o que o professor Sandro sempre explicou. E continua explicando, porque todo o seu material está disponível, não só no YouTube, mas nas dezenas e logo mais centenas de mensagens replicadas pelos seus alunos. Me parece muito com aquilo que ele diz sobre o caminhão está passando, bem agora. Então presta atenção aqui, ó. A única limitação é a disciplina da alma, que me fez lembrar novamente do que Sandro Lambert sempre falou. Não como uma limitação, mas como uma demanda que tem pressa. Então, ainda que o humano não seja tão disciplinado assim, não seja tão focado assim, que tenha todas as suas sombras, essa demanda não é humana. Ela é espiritual da própria fonte. E aí o trabalho é feito de um jeito ou de outro. E vai chegar para quem estiver preparado para isso. No momento certo e na intensidade certa. E assim conhecemos a liberdade sem licenciosidade. Uau! Não precisa pedir licença, permissão para fazer isso aqui. É mais uma resposta de que esse trabalho, de que esse movimento é simplesmente uma obediência. Sem pedir a opinião, nem mesmo do nosso ego, se isso aqui está preparado para ser feito ou não. Olha só o que o próprio Joel diz. E assim conhecemos a liberdade sem licenciosidade. Somos um universo coeso, sem limite físico. Um serviço divino um serviço divino a Deus, sem cerimonial ou credo.
O iluminado caminha sem medo, mas pela graça. Trecho do Caminho Infinito. E aqui no prefácio, a gente tem a explicação sobre o que seria um místico. Um místico é um indivíduo que alcançou alguma medida. Aqui está dizendo alguma, não está dizendo intensa. Está dizendo alguma medida de consciência consciente de Deus. O que Deus é, o que eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para que é tudo isso? Então, o indivíduo que já começou a alcançar uma medida, não importa qual seja, o que importa é que ele continue perseverando para que isso seja expandido. Da consciência consciente de Deus, aquele que vive uma parcela maior e maior de sua experiência na presença e unidade desse Espírito, e está preparado para ser um instrumento de expressão e realização do propósito de Deus. Então, qual é o meu real propósito? É estar disponível para o grande propósito, que é o propósito da manifestação da verdade cada vez maior, para que humanamente busquemos chegar ao mínimo de compreensão da perfeição, beleza e harmonia da nossa realidade. Para que nós possamos experimentar através das coisas que vão acontecendo nas nossas vidas, dos testemunhos vivos, das transformações, da água transformada em vinho. E assim nós possamos experienciar esbasbacados, estarrecidos, essa verdade tremenda que promove cura, transformação e promove a verdade de si mesmo. Joel Goldsmith é considerado por muitos como um dos grandes místicos ocidentais do século XX. O professor Sandro sempre disse que o Joel é o maior místico, o maior metafísico dos últimos 500 anos. Ele não coloca ali só em algumas décadas ou em um século. Ele fala que o Joel, pela maneira que ele tem revelado a verdade através das suas obras, que é o maior metafísico dos últimos 500 anos. Ele sentiu fortemente que aqueles que foram direcionados internamente para descobrir essa consciência consciente da presença de Deus poderiam acelerar o seu progresso através do estudo ativo e da prática dos princípios espirituais específicos. Então, como a gente pode começar a entender esse estudo ativo e essa prática dos princípios espirituais específicos? São exercícios básicos, mas que só se tornam mais difíceis, mais pesados, devido ao distanciamento que nós tivemos dessa essência, dessa verdade, por todos esses anos que nós aprendemos através das crenças errôneas, mas que isso não deve ser algo fadigante, temeroso, e que a gente deve ficar estafado. Poxa vida, tenho 20, 30, 40, 50, 60 anos, e agora eu estou conhecendo essa verdade, agora que eu vi que eu fui enganado a vida inteira. Porque lembra? Há uma perfeição em todos os acontecimentos. E você tem que ser aquela pessoa que começa a querer enxergar a consciência consciente de Deus e bater firme, ainda que doa, ainda que você
continue passando e vai continuar passando pelas dificuldades, por vários vales da sombra da morte, mas você tem que bater na mesa e falar na mesma medida, os mesmos anos que foram devorados pelo gafanhoto vão ser anos próximos de glória, onde eu vou me dedicar ao máximo, onde eu vou fazer o que eu puder e aquilo além do que eu sempre achava que eu podia para alcançar isso aqui. Então, esse estudo ativo não é você pegar hoje toda a coletânea de livros do Joel, nem eu peguei, é a primeira vez que eu estou lendo esse livro, como eu falei no vídeo anterior. Então não é você ficar desesperado agora, não, peraí, vou assistir 10 horas de vídeo dos ensinamentos do Joel, tem o canal do Jonas, do Jonas Brother, tem o próprio canal do professor Sandro Lambert, tem o canal da Rosilda, tem o canal da Cíntia, que tem muitas cartas do Joel também, muitas explicações de maneira bem fácil de entender. Tem o canal da Samira, com todas as práticas ali, que ela faz lindamente. Mas esse estudo ativo não significa você ficar desesperado agora que você tem que estudar tudo. É aquela disciplina inicial, sabe? Que foi falada no trecho do Caminho Infinito aqui. É um pouquinho por dia. Mas fazer com que isso se torne uma rotina habitual, assim como eu escovo os dentes, assim como eu me alimento, assim como eu tomo banho. É uma atividade. É uma habilidade de estar em ação com relação a isso aqui, a partir do momento que, em algum grau, isso aqui te impactou. E os outros movimentos principais são o reconhecimento dessa verdade por meio da meditação, para que isso se revele de dentro para fora. Não no momento que você está lendo um livro do Joel apenas, ou não no momento que você está ouvindo a Rosilda, ou não no momento que você está ouvindo o que o Jonas está falando, ou não no momento que você está lá no canal do Gilson ouvindo, mas que isso venha de você. Aquela pequena voz comece a surgir de dentro de você e comece a te tranquilizar, te pacificar, te equalizar, te harmonizar, te trazer de volta para casa. Por isso é tão importante a prática da meditação diária, ainda que você comece com segundos. E depois, o reconhecimento desse Cristo, desse Filho de Deus, dessa essência pura de amor una com o Pai, em primeiro lugar, em você. Se pacificando, se apaziguando com cada sombra tua, com cada ponto que até momentos atrás você apontava o dedo para você mesmo, você julgava você mesmo, você condenava você mesmo. Então, a partir do momento que você tem contato com um negócio desse aqui, precisa começar uma atividade diferente. E a partir do momento que eu estou fazendo esse estudo ativo, que eu estou conhecendo a verdade através da literatura que eu já tenho, que eu já estou entrando em minha própria essência, fechando os olhos para falar com Deus em secreto, para que aquilo que eu converso em secreto seja manifestado em público, nos momentos que eu estou de olhos abertos, mas vigilante com tudo aquilo que está acontecendo, eu preciso começar essa atividade de reconhecimento, de amor incondicional. Não interessa os comportamentos compulsivos e viciosos que ainda estejam fazendo parte do meu dia a dia, não interessa. Eu preciso começar a perceber que isso tudo é ilusório, como no próprio livro Caminho Infinito o Joel fala. Não é uma cobra, é só uma corda molhada. E a partir do momento que eu começo esse estudo ativo, que eu começo a ir para a prática da meditação, isso vai aos pouquinhos, não é de uma hora para outra. Como eu te disse, eu estou conhecendo, através do Sandro, esse trabalho desde 2016.
Mas o mais importante é você não ter condições de viver o seu dia a dia, a sua vida, de uma outra maneira a não ser dessa nova maneira, que é a única maneira possível. E aí, depois, uma outra atividade da prática dos princípios espirituais específicos é reconhecer o Cristo em todas as coisas, todas as pessoas, em tudo o que há. Olha agora em volta aí do ambiente que você está, na tua sala, no teu quarto, eu não sei onde você está assistindo esse vídeo. É começar a enxergar a grandeza e Deus em tudo o que é manifesto. Porque tudo o que é manifesto exatamente agora só foi colocado para fora pela grandeza ainda maior do que os nossos olhos não podem ver, mas que é. Porque se aquilo que a gente não vê não fosse maior, muito maior do que isso que nós vemos e que muitas vezes passa despercebido, como o que está aqui do lado de fora poderia ter se revelado? Se o que está dentro não fosse infinitamente maior. Então, quando eu começo nessa terceira experiência, nesse terceiro processo do princípio espiritual específico de uma das atividades principais específicas espirituais, quando eu começo a enxergar cada coisa e cada pessoa olhando e ficando novamente esbasbacado quando eu olho um irmão, quando eu olho uma pessoa, eu tenho que começar a ficar estarrecido e falar, gente, o que é isso? Se não a própria manifestação, o verbo feito carne, para isso aqui tá do lado de fora. Muito mais está lá dentro. Então, quando você consegue ter esse tipo de vontade, pelo menos, de começar a fazer isso no seu dia, independente com quem for, e aí é que começa o desafio humano, porque nós fomos criados na dualidade, o bem vencendo o mal, existe o bem, existe o mal, eu tenho inimigos. Sabe aquela pessoa que você olha e você não vai com a cara dela desde o início? Ou então eu fui com a cara dela? Isso precisa. E quanto mais você tiver nesse estudo ativo, vai ser dissolvida essa mentira, essa ilusão. Com o passar do tempo e da sua dedicação. Então, quando isso, olha só a continuação aqui do prefácio. Quando isso for associado à prática da meditação, ele quem? O iluminado. Aquele que já alcançou alguma medida de consciência consciente de Deus. Porque se a gente for pegar os conceitos errôneos também que a gente tem do que é um ser iluminado, só é um Buda, é um, sabe, um Moisés. É sempre, parece que é um cara distante de nós. Mas não. Aqui também é dissolvida essa mentira. Porque o iluminado é aquele que quer enxergar um pouquinho mais daquilo que ele está enxergando, mas aquele pouquinho que ele enxergou já trouxe uma plenitude, uma paz que excede todo o entendimento em algum momento da sua vida. Ele teve ali uma fagulha de iluminação e esse já está preparado para fazer o trabalho. Então, quando isso foi associado à prática da meditação, ele, o iluminado, teve a convicção de que isso inevitavelmente levaria à experiência mística. Vamos continuar aqui. E é um caminhão atrás do outro passando aqui, hein? Pesado. Caminhão cargueiro.
A partir de 1954, o Joel escreveu uma carta mensal como uma ferramenta específica de ensino para os seus alunos e sentiu que essa era a sua maneira de manter contato com aqueles que buscavam a sua orientação em todas as partes do mundo. Imagina a preocupação. Lá em 1954, o incômodo que o Joel deveria sentir através da presença de que ele precisava escrever essas cartas, fora o trabalho que ele já tinha realizado, fora toda a cura que ele já tinha promovido através da consciência da verdade, porque ele já sabia que isso ia ser levado grandemente para todas as partes do mundo. Ele não conseguiu enfatizar suficientemente a importância dessas cartas e declarou em uma de suas aulas finais. Antes de ler essa parte, você tem noção, principalmente quem já conhece o trabalho do Joel, eu percebo aqui a humanidade dele justamente nesse trecho. Ele não conseguiu enfatizar suficientemente, ainda que ele tenha explicado, mastigado, ainda que ele tenha, sabe, trazido experiências reais através da transformação da própria vida dele. No livro A Jornada Espiritual de Joel Goldsmith fala muito sobre tudo, sobre o limbo que ele passou, sobre os momentos difíceis que ele teve. Ainda ele, que viveu por isso, não conseguiu enfatizar suficientemente a importância dessas cartas, a importância dessa verdade, e declarou em uma de suas aulas finais que os livros das cartas do Caminho Infinito, de 1954, 55, 56, 57, 58, 59 e depois, nossos recursos espirituais criados a partir das cartas de 1960 e da vida contemplativa, criadas a partir das cartas de 1961, são tão importantes como qualquer livro que temos, se não até mais, é claro, porque esses momentos finais, esses materiais finais, eram as obras reais da consciência mais expandida, mais próxima ao Pai, que até então a pessoa do Joel tinha atingido. Porque ali você encontra em cada capítulo certos princípios e sua aplicação para que você possa sempre ir a esses livros e encontrar uma ferramenta de trabalho. Uau! Olha essa promessa. É ir a um trecho, a uma frase, a uma passagem dessas cartas, a um pedaço desses livros. E sempre, não está dizendo aqui quase sempre, de vez em quando, sempre encontrar uma ferramenta de trabalho. E o que é uma ferramenta de trabalho? É o alento, é a resposta, é a verdade que eu preciso, é o maná que eu preciso para aquele dia. Para sair um pouco mais do erro, da dualidade, das percepções humanas errôneas, para reinterpretar mais uma vez a realidade. Embora todas as cartas mensais de Joel após 1959 tenham sido eventualmente publicadas como livros individuais com títulos específicos, aquelas consideradas entre as mais valiosas, as cartas de 1954 e 1950, as cartas de 1954 a 1959 não foram. A Acrópole Books, que é justamente a tradutora disso que nós estamos lendo aqui, desse material, tem o prazer de apresentar uma coleção de 6 volumes dessas cartas inestimáveis, intituladas O Coração do Misticismo. Esta reintrodução dessas 72 cartas mensais é parte do nosso compromisso contínuo de garantir
que todos os escritos de Joel permaneçam disponíveis e acessíveis aos leitores interessados agora e no futuro. Acrópole Livros 2018, de 1954 a 2018. Você está entendendo que isso aqui não vai parar? Você está entendendo que a verdade não pode ser bloqueada, impedida e muito menos atrasada? Porque o tempo é agora, não é amanhã, não é depois, é agora. Como sempre, o professor Sandro nos mostrou através da sua prece, da sua atitude de fazer, não importa como fosse, do jeito que tivesse, com a internet que ele tivesse, com o celular que ele tivesse, com o material que ele tivesse. E aí, agora, antes de finalizar, a gente só vai fazer aqui a primeira parte da introdução e no próximo encontro a gente continua. E a partir dos próximos encontros, a Paula, que trabalha comigo, ela vai disponibilizar já os links para vocês. Então, amanhã, dia 1º de dezembro, para quem está assistindo no ao vivo, para quem está assistindo na gravação, a gente também continua. Como eu disse no vídeo anterior, isso aqui não é um negócio que vai ser agora, todo dia, 5 horas da manhã. Eu vou deixar fluir. Na minha meditação hoje de manhã, quando eu acordei às 4h15 da manhã, 4h17 da manhã, eu senti que amanhã tem, e a gente vai estar aqui de novo às 5 da manhã, certo? Mas então vamos lá para a parte da introdução. No início de 1954, decidi enviar uma carta mensal a todos os alunos interessados e sérios do Caminho Infinito. Meu trabalho com as cartas começou há mais de 20 anos, e meu livro anterior, As Cartas, é composto por várias delas. A ideia por trás dessa nova série é dupla. Primeiro, é nosso contrato uns com os outros em Deus. Essa dívida é só com Ele, com mais ninguém. Por isso estamos aqui, humanamente, dissolvendo esse medo, dissolvendo esse ego, mas espiritualmente, completamente no colo do Pai. Entendendo que isso aqui é o melhor que nós estamos podendo fazer nesse momento. Segundo, já que a ideia é dupla, é um ponto de contato entre o aluno e eu, por causa do grau de unidade com o Pai, que é a minha experiência. O grau de unidade com você e através de você faz uma continuidade de contato. Cada carta fornece o desdobramento. Olha que incrível isso, olha que grande isso. Cada carta fornece o desdobramento, a explicação esmiuçada de princípios específicos que podemos incorporar em nossa experiência diária. Cada um é uma lição de vida espiritual. Todos aqueles que são alunos do Caminho Infinito já fazem parte desse contato através da leitura e estudos dos escritos, através da escuta das gravações e participações nas aulas, que eram as aulas que ele fazia, as classes privativas que ele fazia com os seus alunos, e da participação em aulas. E essas cartas servem como mais um elo na cadeia de unidade consciente entre nós. A nossa relação é espiritual, uma vez que é mais próxima do que as relações familiares ou sociais. O Joel fala muito sobre isso no livro Desdobramento da Consciência, né, que em inglês é o Conscious Development, que eu já fiz a leitura e explicação inteirinha dele lá dentro do Clube da Prosperidade. Ele fala muito sobre essa questão desses laços verdadeiros da verdade, muito maiores do que o laço que você tem com seus pais, talvez cônjuge. Essa união que nós estamos tendo aqui, espiritual,
para desvendarmos juntos essa verdade, é uma união, é um laço muito mais forte, muito mais importante, até do que aqueles que a gente tem com as pessoas que a gente convive na nossa família, que muitas vezes ainda, só ainda, não chegaram onde a gente, nesse pouquinho, bem pouquinho, que a gente está chegando, mas que temos a certeza, quem tiver sério aqui, como o Joel fala, não vai parar por aqui. Somos da casa de Deus porque estamos dentro e da única consciência divina que Deus é. E ela se expressa através dessas cartas para o bem universal. Onde quer que essas cartas cheguem, nos encontramos em um lugar, em uma consciência, unidos na harmonia do ser de Deus. Estamos reunidos não apenas para receber, mas para deixar a graça de Deus fluir uns para os outros. E para todos que estão dentro do alcance da nossa consciência. Então, os receptivos, a partir de hoje, começando por você mesmo, começando por mim, que estiverem ao nosso redor, vão encontrar um caminho para chegar, não só até esse material aqui, mas para chegar a toda a verdade. Você não precisa gastar uma caloria física, fisiológica do seu corpo para forçar alguém a isso aqui. Porque as consciências que já estiverem precisando dessa ajuda, querendo saber da verdade, vão encontrar uma forma. Seguramente vão encontrar uma forma de chegar até isso aqui. Em nosso trabalho de classe, isso tem sido referido como uma camada de consciência de Deus em todo o mundo. Desde que sabemos que todas as discórdias e desarmonias só existem porque deixamos Deus, a verdade, fora da nossa consciência, também aprendemos que a introdução de Deus em nossa consciência estabelece, ou melhor, né, reestabelece harmonia, paz, alegria, prosperidade, felicidade, contentamento, paz de espírito e alma. É o fruto do espírito, como na própria Bíblia é descrito. Nos estágios iniciais do nosso estudo, quanto mais tempo e esforço damos à atividade da verdade em nossa consciência, mais cedo a própria verdade assumirá para nós. Vou repetir aqui, ó. Nos estágios iniciais do nosso estudo, quanto mais tempo e esforço damos à atividade da verdade, o que é esse tempo, esforço, atividade da verdade? O que é essa atividade da verdade? São aquelas atividades dos princípios espirituais que a gente vai estabelecendo diariamente. É eu pegar o material para ler, é eu fazer as meditações, ainda que seja segundos, eu vou começando, coloca despertador no seu celular, porque principalmente hoje em dia, se você for depender de você lembrar aonde a sua consciência ainda está impregnada da dualidade, bem, mal, materialismo, muito provavelmente você vai lembrar de tudo, menos de fechar o seu olho e ficar em silêncio. Então, ainda que você coloque despertadores para despertar. Depois, como a gente já falou aqui, o reconhecimento do Cristo em mim mesmo, esse amor incondicional, não interessa o que estiver acontecendo, não interessa como eu estiver reagindo aos acontecimentos, ainda que eu esteja reagindo com medo, ainda que eu esteja reagindo ainda com impulsos primitivos, humanos, eu reconhecer uma perfeição, mesmo nesses processos catárticos, mesmo nessas respostas que o homem antigo, que o ego julgava. Amando tudo isso e sabendo que faz parte, reconhecendo, observando agora
que não poderia ser de outra forma, porque esse ser humano aprendeu de maneira errônea até agora, e até esse aprendizado de maneira errônea até agora está perfeito, porque se eu não tivesse errado tanto, eu não estaria chegando nesse material aqui. E aí depois, o reconhecimento disso em tudo ao seu redor. Num câncer que aparece, numa dívida, numa briga com um familiar, com uma outra pessoa, em tudo. Na pessoa que você nunca viu na vida e está passando do outro lado da rua. Nas nuvens que você olha no céu, numa caneca, em tudo. Você querer treinar isso com dedicação vai ser justamente a mola propulsora para você avançar cada vez mais nesse processo. É o que ele diz aqui, ó. Nos estágios iniciais do nosso estudo, quanto mais temos o esforço, damos a atividade da verdade em nossa consciência, mais cedo a própria verdade vai se assumir para nós. Então, não teremos mais que lembrar a verdade ou ficar pensando na verdade. Mas descobriremos que a verdade agora vive nossas vidas para nós. Não pela força, nem pelo poder, mas pelo meu espírito. E eu acredito que por hoje tá bom, né? Nós começamos às 5h09, agora são 6h08. E aí a gente dá continuidade. Aqui ainda na introdução, como foi dito, não vai ter pressa nenhuma de finalizar isso aqui, a pressa foi de começar. E os que estiverem receptivos, prontos e conectados vão arrumar um jeito de chegar até isso aqui. Então a gente vai começar depois aqui desse trecho, justamente que foi lido agora, não pela força nem pelo poder, mas pelo meu espírito, ainda na parte da introdução. Ok? Então agora para finalizarmos, vamos fazer mais um minutinho, 2 minutinhos de prática da presença. E aí nós nos reencontramos nesse movimento que foi iniciado hoje. Combinado? Então, de novo, feche os seus olhos. Gratidão.